Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Biologia. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Hoje iniciaremos o estudo da embriologia pelo trato genital masculino. Perceba, a bolinha com a lancinha é o masculino, representação do masculino. Com relação ao trato genital masculino, nós temos algumas questões. Em relação à produção e maturação, a produção e a maturação ocorrem no testículo e no epidídimo. No testículo é produzido, no epidídimo é maturado. O transporte é feito através de canais eferente e deferente, e também pela uretra. A uretra, ela se inicia na próstata e termina lá no corpo esponjoso do pênis. Essas são as porções da uretra. Ainda, com relação ao suporte, quem promove o suporte é o líquido seminal. E dentro desse líquido seminal estará contido os espermatozoides. Os espermatozoides são basicamente sêmen acoplados à vesícula seminais, ao PSA e ao FAC prostático, e também oriundos de glândula bulbo-uretrais, células de Cooper. Então, esses três componentes, mais o espermatozoide, compõem o sêmen. Interessante, não é mesmo? E a eliminação do sêmen, ela ocorre através do pênis. E o pênis ele é composto por 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Lembrando, o corpo esponjoso, dentro dele, constituindo também ele, terá a porção final da uretra. A porção final da uretra, que se iniciou na próstata, está contida dentro do corpo esponjoso do pênis. Dando sequência, estudaremos agora os túbulos seminíferos. Perceba, túbulos seminíferos, epidídimo e próstata são as 3 estruturas que precisamos compreender. Falamos anteriormente que o transporte ocorre através de canais eferentes e deferentes. A ligação entre os túbulos seminíferos e o epidídimo é o local de maturação, é o canal eferente. Então, entre o túbulo seminífero e o epidídimo, nós temos o canal eferente. E entre o epidídimo e a próstata, nós teremos o canal deferente. Apenas uma observação, o procedimento de vasectomia, ele ocorre no canal deferente. Voltando, os túbulos seminíferos, qual é a função deles? É basicamente uma produção contínua de espermatozoide. Onde eles ocorrem essa produção? Nas células de Sertoli ou células de Leydig. As células de Leydig são aquelas células que, quando são estimuladas por LH, produzem a testosterona, enquanto que as células de Sertoli produzem e promovem o suporte nutricional e estrutural, para que as células de Leydig produzam a testosterona. Então, a produção dos espermatozoides, ela é uma produção contínua e ocorre nos túbulos seminíferos. Após eles serem produzidos, eles são enviados através do canal eferente para o epidídimo. No epidídimo ocorrerá a maturação e reabsorção, caso eles não sejam eliminados, não é mesmo? Cabe salientar que a vasectomia ela ocorre no canal deferente. Perceba, o processo de vasectomia não interfere na produção de espermatozoide, uma vez que o espermatozoide ele é produzido no túbulo seminífero, no testículo. E a vasectomia ela é basicamente uma secção do canal deferente, que ligaria o epidídimo à próstata. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode fazer com segurança, confie. Certo, como funciona agora a gametogênese ou a espermatogênese masculina? A gametogênese ou a formação de espermatozoides. Iniciamos então por uma célula haploide, essa célula haploide conhecida como espermatogônia. A espermatogônia ela sofre mitose em si mesma e os recém-nascidos do sexo masculino eles possuem espermatogônias. Então a pessoa nasce com a espermatogônia. A espermatogônia estará na fase de intérfase, ela sairá de uma célula haploide para uma célula diploide, através de um espermatócito primário. Perceba, está ocorrendo a intérfase. A intérfase é aquela fase do ciclo celular onde ocorre a duplicação do DNA, onde ocorre a síntese de proteínas, organelas, RNA. Os cromossomos serão duplicados.
É por isso que ela ficou tão grande. Ela era uma célula haploide N e agora passa a ser uma célula diploide 2N. 2N2. É um absurdo. Essa célula é conhecida como espermatócito primário. Mas o recém-nascido, ele possui a espermatogônia, não o espermatócito primário. Detalhe relevante. O espermatócito primário, ele passará então pela meiose 1. Lembrando apenas, a meiose 1 é este processo maravilhoso composto pelo prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Lembrando, a anáfase 1 é onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos. E temos todas essas fases aqui da prófase 1. É nessa etapa que ocorrerá o crossing over, a recombinação. No diplóteno, os quiasmas, os cromossomos homólogos serão conectados. E aí ocorrerá, de fato, a recombinação gênica na prófase 1 da meiose 1. Então é isso que está ocorrendo aqui, neste momento. O espermatócito primário está sofrendo a meiose 1 e está originando o espermatócito secundário. Nós teremos, então, 23 cromossomos duplicados. Nós teremos, então, cromossomos homólogos, 23 cromossomos duplicados. Perceba? É exatamente isso que está ocorrendo. Então, será iniciado a meiose 2. A meiose 2 ela ocorre no espermatócito secundário. Como é fácil? 2 com 2. 1 com 1. Espermatócitos. Espermatócito primário, meiose 1. Espermatócito secundário, meiose 2. O espermatócito secundário, após passar pela meiose 2, que é basicamente uma mitose, irá originar, lá afinal, a tétrade, que serão as espermátides. Cada espermátide terá 23 cromossomos. E aí você pode pensar, está completo o processo? Não. O processo só será completo após a espermiogênese, que é uma diferenciação, perceba, não é uma divisão celular. A espermiogênese não é uma divisão celular, ela é tão somente uma diferenciação. E ela está se diferenciando de espermátide para espermatozoide. Então, somente após a espermiogênese, que é uma diferenciação, os espermatozoides serão produzidos. E apenas para retomar, os espermatozoides eles são produzidos nos túbulos seminíferos, de forma contínua. Este foi o estudo da gametogênese ou da espermatogênese masculina. Agora estudaremos o mesmo processo feminino. Iniciando então pelo trato genital feminino. Perceba, é um espelhinho. Esse signo é basicamente um espelhinho. Significa o signo feminino. A maturação. Onde ocorre a maturação do trato no trato genital feminino? Onde ocorre a maturação? Nos 2 ovários. São 2 ovários. O transporte e a fecundação, ela ocorre no primeiro terço da tuba uterina, ou antigamente conhecida como tuba de Falópio. E essa tuba uterina, ou tuba de Falópio, possui cílios. Qual é a organela? Qual é a composição do citoesqueleto que produz os cílios? Você pode estar se perguntando. E você vai responder novamente. É a mesma que faz o centríolo. Perceba. São os microtúbulos. Os microtúbulos eles produzem tanto cílios quanto flagelos. Interessante, não é mesmo? Nunca esqueça disso. Voltando. Com relação ao desenvolvimento do feto. O desenvolvimento do feto ocorre no útero, através dos endométrio, miométrio, o miométrio é um músculo liso, e a túnica serosa. São as porções do útero. É nessas porções que ocorre o desenvolvimento do feto. E por fim, o receptáculo é a vagina. A vagina ela é elástica e ela não possui glândulas, apenas glicogênio e pH ácido. Toda a secreção que está presente na vagina não é oriunda dela mesma, e sim do útero e de outras glândulas. Na vagina propriamente dita não existem glândulas, apenas glicogênio e um pH ácido e uma flora intestinal, flora vaginal gigantesca. Iniciaremos agora o estudo da gametogênese ou da ovogênese. Perceba, o nome é ovogênese, não é ovulogênese. Você não ovula, você ovogênese, entendeu? Por quê? Porque você vai perceber depois que o que é conhecido como ovulação, na verdade, é um ovócito secundário. Chegaremos lá. Iniciando, então, a gametogênese feminina ou a ovogênese.
Perceba, nós temos as ovogônias, assim como nós tínhamos as espermatogônias masculinas, que sofriam mitose, mas elas eram pequeninhas. Agora nós teremos a ovogônia. A ovogônia, ela é maior, ela tem mais material, mais reserva, ela tem vitelo e RNA. Ela é gigantesca, ela é colossal, se comparada à espermatogônia. Com relação à ovogônia, então, na presença de FSH, ela irá originar o ovócito primário. Perceba, o ovócito primário é aquele, e também um corpo lúteo, corpo albicans. A informação relevante é que os recém-nascidos do sexo feminino possuem o ovócito primário, enquanto que os recém-nascidos do sexo masculino, eles possuem espermatogônias e não espermatócito primário. Perceba a diferença. Então, com relação ao ovócito primário, que está presente nos recém-nascidos do sexo feminino, nós ainda com relação a ele teremos corpo lúteo, ou corpo albicans, que é basicamente colágeno, o folículo de Graaf e as células foliculares. Tudo isso estará presente. A criança feminina já nasce com tudo isso. E aí o ovócito primário sofrerá a meiose 1. Contudo, perceba, o recém-nascido já nasce com o ovócito primário, só que ele já nasce com o ovócito primário parado na fase de diplóteno. Qual é a fase de diplóteno mesmo, pessoal? Voltando, ou seja, ele está parado em meiose 1, na prófase 1, parado na fase do diplóteno. Quiasmas e cromossomos homólogos conectados. Eles estão promovendo a recombinação gênica. Eles estão parados promovendo a recombinação gênica. É assim que ele está nascendo. A criança já nasce com isso. Para que siga, então, para a formação do ovócito secundário. Então, aí quando você menstrua, você tem a questão da ovulação, é a passagem da ovócito primário para um ovócito secundário. Nessa fase está na formação da corona radiata. E perceba, ele está passando pelo processo de meiose 1, portanto está deixando de ser 2N2 para um N2. Além do ovócito secundário, teremos a formação do glóbulo polar, zona pelúcida e células foliculares, que são oriundas da fase anterior. Agora, o ovócito secundário sofrerá a meiose 2, mas ele está parado na fase de metáfase 2. Perceba, a fase de metáfase 2 é basicamente a fase da placa equatorial e do fuso mitótico, equivalente à fase da mitose, placa equatorial e fuso mitótico conectado ao centríolo. O ovócito 2, então, ele está parado nessa fase, ele está parado na fase de metáfase 2, e ele só dará seguimento ao fim, só terminará a etapa da meiose 2 quando da presença do espermatozoide. Então, após a ovulação, que é basicamente a ovocitação secundária, o processo de meiose 2 ele só ocorre na presença do espermatozoide. Caso contrário, ele ficará parado na fase de metáfase 2. Então, a formação do óvulo, ele ocorre, de fato, somente após a fecundação do espermatozoide com o ovócito secundário. E esse óvulo, além do óvulo, serão ali 2 corpúsculos polares. E agora o gameta N2 passa, então, a ser um gameta N. E iniciaremos, então, o estudo do desenvolvimento embrionário. Mas isso deixaremos para a próxima aula.